aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós. Estimados irmãos e irmãs, como já mencionei, repito novamente, que bom estarmos hoje aqui reunidos nesse 7º dia da novena, em preparação à festa da nossa padroeira Santa Luzia. Isto é graça a nós, que Deus nos concede estarmos aqui. Pois quantos de irmãos nossos, irmãos e irmãs, devotos de Santa Luzia, não tiveram este ano esta oportunidade. Alguns pelos limites impostos pela pandemia, outros de enfermidades e outros ainda que foram chamados à plenitude da vida. E aqui nós estamos. E por isso mesmo é graça que nós recebemos de Deus. E nesse dia nos é proposto o tema que deve iluminar a nossa reflexão: santidade, olhar e agir com misericórdia. Olha, santidade, esse olhar, é o agir com misericórdia. E Deus, meus irmãos e irmãs, no seu amor misericordioso, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Sim, fomos criados assim. Nosso Deus, que é o santo por excelência, e Ele nos diz, Ele nos recomenda, lá no Evangelho de São Mateus: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo. Santidade é esta, virtude esta que nós herdamos do nosso Pai Criador. Sim, pois nós somos herdeiros de Deus. A santidade, meus irmãos e irmãs, é uma vocação que Deus a destina a todos. Santidade não é uma vocação, não é um privilégio que Deus faz aos consagrados, aos religiosos, religiosas, padres, bispos. Não, esta vocação Deus a destina a todos. Todos são chamados à santidade.
Todos são chamados. Como os outros pregadores, os outros padres, celebrantes nas noites anteriores já disseram que está iluminando nossa reflexão desses dias a exortação apostólica do Papa Francisco. Só olhando aqui um pouco o nome é Gaudete et Exsultate, que o Papa Francisco, ele nos coloca que a ação, o gesto do pai de família, que vai trabalhar para prover o sustento da sua família, isto é um gesto de santidade. Isso é um gesto de santidade. Isso é uma ação santificadora, uma ação salvífica. E que, portanto, meus irmãos, esta santidade Deus a destina a todos. E sermos verdadeiramente humanos, a santidade nos destina a isso, a sermos testemunhas do amor misericordioso, sermos testemunha do amor misericordioso do nosso Divino Mestre. A santidade a qual o Senhor nos exorta, meus irmãos e irmãs, ela está longe de ser um ato, um gesto de pietismo. Não é esse gesto de pietismo. A santidade a qual o Senhor nos chama, ela deve ser uma santidade encarnada, uma santidade comprometida com o projeto do reino de Deus. E só assim nós seremos participantes desse reino. Sem uma santidade comprometida, santidade esta que nos leva a viver um encontro pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. Esta santidade, esta ação comprometida nos leva a isso, a viver, a experienciar este encontro com o Senhor. Encontro nos gestos, nos olhares, na meditação da palavra, na vida de oração. Encontro esse que, por sua vez, ele nos leva a um processo de mudança, a um processo de conversão, a um processo de santificação. E o que nos leva, bem como, a nos assemelhar à pessoa do Senhor. Ele que nos exorta, como eu já mencionei, esta passagem do Evangelho. Sede santo, porque eu sou santo. E ainda, no Evangelho de São Lucas, ele nos diz: sede misericordiosos, assim como o vosso Pai no céu é misericordioso. Deus é misericordioso. Esse valor evangélico é que deve, meu irmão, minha irmã, nortear a nossa vida. Esse gesto misericordioso do Senhor, esse ser misericordioso do Senhor, é que deve nortear a nossa vida. Um olhar e agir com misericórdia. Nossos olhares, nossas ações devem ser pautadas com a misericórdia, e não com a condenação, e não como juiz. O Santo Padre, o Papa Francisco, na sua exaltação apostólica, na Gaudete et Exsultate, que é chamado a santidade, nos apresenta a misericórdia com dois aspectos. No primeiro, ele nos fala do doar. A misericórdia nos leva a nos doar, a servir. Esse doar que consiste em isso, ajudar, servir.
E o Senhor Jesus, Ele nos fala lá nos Evangelhos: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E nós, como seus discípulas, não podemos almejar coisa diferente. Esta é a nossa vocação também, esse é o nosso destino também, de sermos servidores. E um segundo aspecto que ele coloca é o perdoar. O olhar misericordioso nos leva a compreender o outro. Compreender. Perdoar é compreender. Esse olhar e esse agir misericordioso nos leva a uma regra de ouro, assim como nos relata o Papa Francisco, nos leva a uma regra de ouro que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. O que quiserdes que os outros vos façam, fazei-vos vós também a eles. Essa deve ser a coerência da nossa vida cristã. E ainda o Papa Francisco continua: doar e perdoar é tentar reproduzir em nossa vida um pequeno reflexo da santidade de Deus, desse Deus que doa e perdoa superabundantemente. Compreender o outro, compreender o esposo, compreender a esposa, compreender o pai, compreender o filho. E se perdoar. Quando há compreensão, há perdão. Então, nós reproduziremos isto em nós, se nos esforçarmos a viver esses valores do coração de Deus, desse Deus que se faz próximo. Ser santo, meu irmão, minha irmã. Ser santo é ser misericordioso. Ser santo é ser verdadeiramente humano. Ser verdadeiramente humano. E foi precisamente para isso que na pessoa que Deus, na pessoa do seu Filho, Ele se fez homem, Ele se fez humano. Ele se fez humano para ensinar aos homens a serem verdadeiramente humano. Verdadeiramente humano. Foi para isso que Deus encarnou na nossa história, na história da humanidade, para ensinar a humanidade a ser humano. O ser humano, o humano vem de humus, que é fertilidade, que gera vida, que gera amor, É isto que Deus espera de nós, é isso que Deus deseja de nós, meus irmãos e irmãs. E o quanto a nossa humanidade está perdendo esta dimensão, está esquecendo desta dimensão do ser humano. Quanta desumanidade nós encontramos aí no dia a dia. De quanta humanidade nós tomamos conhecimento aí através das redes sociais. Quanta desumanidade. Ainda semana passada eu via algo que eu fiquei, meu Deus do céu, em que o ser humano está se transformando? Uma mãe que esquarteja o filho e assa ao forno parte membros do seu filho e come. A humanidade às vezes está perdendo, muitas pessoas estão perdendo
esta dimensão de que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura tivera esta vocação, este chamado, esta graça. Nenhuma outra criatura. Caríssimos irmãos e irmãs, na busca da nossa santificação, Jesus, não esqueçamos que Jesus é a nossa referência, Jesus é a nossa bússola, a nossa bússola. Pergunte sempre, diante dos seus olhares, diante das suas ações, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? O que Ele faria? Aí você acerta. Tenha certeza que você não vai errar. O que Jesus faria? Age por aí. Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa referência. E Jesus nos diz, felizes na vivência do amor, Ele nos diz felizes, melhor dizendo, Jesus não diz felizes os que planejam vingança, os que planejam ódio, mas Ele diz, felizes são aqueles que perdoam e o faz não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esses são os felizes. Esses são os grandes do reino dos céus, como o Senhor nos fala hoje no Evangelho. Nenhum outro homem nascido de mulher será maior do que João. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Veja só a grandiosidade do reino de Deus, do reino dos céus, meus irmãos e irmãs. Veja só que imaginemos a grandiosidade do reino dos céus. E esse reino não está longe, ele está nas minhas ações, nos meus olhares, nos seus olhares, nas suas ações. Aí está o reino dos céus. É necessário pensarmos que todos nós, assim nos exorta o Papa Francisco, que todos nós fazemos parte de uma multidão de perdoados. Todos nós. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Ele nos braços da cruz. Morreu na cruz para nos perdoar. E nós fazemos parte desta multidão. Nós fazemos parte. Nós estamos incluídos nesta multidão. Todos nós fomos olhados com compaixão divina, fomos olhados, Deus nos olha com ternura. Meu irmão, minha irmã, ser santo é agir e olhar com misericórdia, a exemplo do bom samaritano, que viu, olhou e teve compaixão, agiu com compaixão, ajudou, serviu o seu irmão. E é isto que nós somos chamados a ser. É esse santo, ou santa, que nós somos chamados a ser. Para sermos realmente sinais do amor de Deus no mundo. Essa é a nossa vocação, de sermos sinais do amor de Deus no mundo. Lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35, se não me falha a memória, ele nos diz: todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esta é a identidade da comunidade dos misericordiosos, das misericordiosas. Esta é a identidade daqueles que olham e que agem com misericórdia, a exemplo de Santa Luzia. Que nossa padroeira, ela interceda por nós, para que de fato a nossa santidade seja fecunda e que faça a diferença aí no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.